Tumulto no centro de São Paulo durante manifestação contra o aumento das tarifas dos transportes. Eu converso com a repórter Lilian Coelho, que acompanha o protesto. Boa noite, Lilian. A situação se acalmou por aí? Olá, muito boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Olha, pelo menos aqui na região do Teatro Municipal de São Paulo, a região está bem mais tranquila, a situação é calma, acabaram os tumultos. Mas a gente acabou de ter uma informação, viu, Ricardo, que na Avenida Paulista os tumultos estão começando. Informação ainda não confirmada, apenas dos policiais que passaram por aqui e também colegas da imprensa que estão se dirigindo para lá nesse momento. Mas olha, essa é a primeira manifestação do movimento Passe Livre e parece que relembramos um pouquinho aquelas cenas de 2013, né, em que a cidade ficou completamente poluída. A gente teve aí, olha, todo esse tumulto que começou por causa deles, os mascarados que são chamados de Black Blocs. Eles apareceram em meio aos manifestantes e passaram aí a atirar pedras e paus contra os policiais militares. E a reação, claro, veio com bombas de efeito moral. Começaram então as depredações, lixeiras foram queimadas e ônibus também foram danificados, viu, Ricardo? Houve muita correria nesse momento que a gente ficou aqui nesse fim de tarde no centro de São Paulo. A PM havia feito um cordão de isolamento e acompanhava a marcha convocada pelo movimento do Passe Livre com tranquilidade, sem ocorrências, até que começaram essas confusões. É uma pena ver essas cenas se repetindo aqui na capital paulista, que nesse momento, olha, a gente viu cenas de fogo, a cidade completamente suja, bastante suja, é o que a gente vai conferir na reportagem, a manifestação que havia começado de forma ordeira. Vamos acompanhar. O primeiro protesto começou por volta das 5h30 da manhã na Lapa, zona oeste da capital paulista. Após fecharem o acesso às plataformas do terminal de ônibus reaberto pouco depois, os manifestantes caminharam pelo bairro com faixas de protesto. A maior manifestação do dia foi marcada para o fim da tarde. A concentração começou às 5 horas em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. O protesto nem tinha começado e o clima já era tenso no local. Alguns mascarados, os chamados Black Blocs, apareceram por lá. O teatro foi cercado por PMs. Os manifestantes condenam o reajuste de tarifas e a qualidade do transporte público. Por volta das 6h30, eles começaram uma marcha. O movimento Passe Livre ficou conhecido a partir de junho de 2013, quando um aumento de 20 centavos na tarifa dos transportes em São Paulo deu início às manifestações. Convocado pelas redes sociais, os protestos passaram a ser diários. No início, pacífico, até que vândalos aproveitaram a ocasião para promover tumultos, saques e depredações. Agências bancárias, lojas e estações do metrô eram os alvos preferidos do quebra-quebra. Os confrontos com a polícia militar também tinham hora marcada. No Rio de Janeiro, as marcas de vandalismo também se espalharam por toda a parte. Os manifestantes passaram a fazer exigências de todos os tipos e a questão da tarifa ficou em segundo plano. Cerca de 300 mil brasileiros de 12 cidades foram às ruas protestar. Em Brasília, manifestantes ocuparam a cobertura do Congresso Nacional. Em 19 de junho, em São Paulo e no Rio de Janeiro, as autoridades suspenderam o reajuste das tarifas. A revogação do aumento foi seguida por outras cidades. Pois é, Ricardo, olha, como acabaram de falar aí, também houve manifestações em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. A manifestação na capital mineira contou com cerca de 500 pessoas e eles também protestam contra o reajuste das tarifas, que passou de R$ 13,40 para R$ 13,70, um aumento de 8,82%. Já no Rio de Janeiro, no último sábado, a tarifa subiu de R$ 3,40 para R$ 13,80, um aumento de 11,7%. E aqui em São Paulo, a alta é de R$ 3,50 para R$ 3,80 a partir de amanhã. Eu volto com você. Pronto, os maconheiros começaram a quebrar tudo aqui em São Paulo. Estão quebrando tudo. Vou quebrar tudo. Por quê? Porque a tarifa de ônibus subiu lá 20 centavos, 40 centavos. Aí os maconheiros ficam tudo doidos.
Vamos quebrar tudo. Né? Todos esses movimentos aí, organizados pelo Foro de São Paulo. Né? Ou seja, a gente faz uma manifestação pacífica na Paulista contra a eleição fraudulenta da Dilma, que foi fraudulenta, e aí nos chamam de golpistas. Lá haviam crianças, não atrapalhou o trânsito, porque foi feita em um final de semana. Agora esses filhos da puta, no meio de uma segunda-feira, vão lá e fazem a manifestação deles. Maconheiro não pode ver um banco. Vê um banco, taca a pedra no banco, chega de capital, capitalismo. Quem que você acha, seu filho da puta, que vai pagar caso eles não aumentem a tarifa de ônibus? Todo mundo. No ano passado eles aumentaram o IPTU de todo mundo. Aumentaram em 30%, 40% esse ano. Agora, vocês comem um boi inteiro e se engasgam com um mosquito. Vão lá protestar por causa de 20 centavos, 40 centavos, quando o rombo nas estatais brasileiras chega a mais de 1 trilhão. Trilhão, seus imbecis. 1 trilhão. Aí vocês vão lá, quer 20 centavos, quer 40 centavos, vão quebrar os bancos, vão quebrar tudo. Maconheiro é assim. Aí você só vê aqueles caras de dread lá sendo arrastado pela polícia e depois matam um policial, coitado do policial com um rojão. Né? E pra quê? Pra nada. Pra nada. Vá num supermercado. Eu fui no supermercado, comprei 2,7 kg de contrafilé, uma carne merda. Sabe quanto foi? Quase R$70. Mais de R$70, R$78. 2,6 kg. Eu falei, meu amigo, não é possível. O que está acontecendo? Não é isso mesmo. E vocês lá por 20, 40 centavos. Vocês, seus filhos da puta, colocaram no governo a Dilma. E esses 40 centavos não chegam nem perto do que o que ela vai fazer com vocês no resto desse ano. Se preparem, seus canalhas. E aqui, Saulinsky, ele vai fazer uma das suas máximas, que é: The issue is never the issue, is always the revolution. Ou seja, o problema nunca é um problema, é sempre a revolução. Tanto faz se um grupo de pessoas tem um problema, e se esse problema ele é um problema financeiro, um problema social, um problema moral. Se aproprie desse problema, porque através dele você consegue a sua revolução, você consegue a sua mudança. São as palavras dele. Eu me lembro que eu estava na França em junho, no período das manifestações aqui em São Paulo, né? E eu me lembro de entrar no Instagram e ver aquelas fotos tão lindas, né, dos idealistas, e uma foto que varreu o popular, a categoria popular do Instagram, era uma menina que dizia assim: desculpe o transtorno, estamos transformando o país. Aí uma outra, depois, era assim: não é por 20 centavos. Né? E essas duas frases, para mim, explicam muito esse pensamento. Não é o 20 centavos. The issue is never the issue. Não é os 20 centavos nunca. É sempre o conflito. Ora, para mim, esse caso de junho, ele é um estudo de caso da aplicação dos métodos de Saulinsky. Se o prefeito Haddad chegasse, logo depois de empossado, e dissesse: eu quero aumentar o IPTU, o que ia acontecer? Ele ia ter uma rejeição brutal. E o oligopólio do transporte público aqui em São Paulo, aumentando 20 centavos no transporte público, os 20 centavos ficaria para quem? Para as empresas de transporte público, não ficaria nada para a prefeitura. Ora, quando começou as primeiras manifestações ali perto da Paulista, e eu ficava olhando as fotos das manifestações, com as bandeiras Juventude Marxista, ou, eu não lembro como que era, mas ele rimava, era algo assim: ou os 20 centavos abaixam, ou São Paulo para. Aí tinha lá a bandeira do PSOL, bandeira do PCdoB, bandeira do PSTU, todas aquelas bandeiras vermelhas, mais une, Juventude Marxista. Bom, é impossível você não ver ali claramente uma organização de massa se apropriando de um pretexto para gerar
um avanço da agenda esquerdista naquele momento, que é o quê? Justamente o aumento do Estado. No final das contas, os 20 centavos foram diminuídos e o aumento do IPTU chegou como um pretexto para cobrir os 20 centavos. Só que o aumento do IPTU não só vai cobrir os 20 centavos, mas vai cobrir muito rombo também na prefeitura e vai gerar mais empregos para os militantes, etc. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a questão dos mais médicos cubanos, né? Aqui também foi uma outra situação. Nós sabemos que os médicos cubanos já estavam aprendendo, tendo aulas de português e aulas de SUS há mais de ano em Cuba. E o Mais Médicos foi anunciado quando? Foi ali em junho, quando a Dilma, pela primeira vez, se apresentou na TV, dizendo que uma resposta, que ela ouviu o clamor das pessoas, o clamor das ruas, e por isso estavam trazendo médicos cubanos. Isso já estava lá há mais de um ano. E ela diz também que eles iriam fazer um plebiscito pela reforma política. Aí você entrava no site do PT e via lá o conteúdo da agenda do programa de governo, das metas partidárias, escrito há muito tempo. E lá estava como uma das metas principais, plebiscito para a reforma política. Quer dizer, então, você está sempre à procura de uma desculpa, de um conflito, que muitas vezes você organiza, e aí então você vem com uma solução anexada com um benefício social, de modo a avançar a causa. Isso é puro método de Saul Alinsky.